Bom dia, irmãos. Pai do Senhor Jesus Cristo, desejo que a paz do Senhor esteja envolvendo teu coração nesse dia, nesta manhã de domingo, que Deus esteja falando com você, que esteja te instruindo e ensinando o caminho que deve andar. Hoje nós vamos estudar a nossa quarta lição da revista, que o tema é generosidade na família, e o autor escolheu a vida de José como pano de fundo, em todos os episódios que ele viveu, para poder estar nos trazendo alguns ensinamentos. Então eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e fazer uma oração. Vamos orar. Deus bendito, nesta manhã queremos te agradecer mais uma vez pelas tuas misericórdias que se renovam cada dia, a cada manhã. Obrigado, Pai. Nos ensine o caminho que devemos andar, nos ensine a enxergar as dificuldades das nossas famílias e as oportunidades também para poder amadurecer, crescer e te servir no nosso meio familiar. Limpe nossos corações das mágoas, tristezas, rancores, sentimentos ruins e nos dê um coração igual ao teu. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama e cuida de nós e dos nossos também. Nós agradecemos e pedimos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Bem, o autor, ele começa a lição dele, a lição 4, generosidade na família, usando o texto básico de Tiago, 1 Timóteo 5,18, que ele fala bem assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele usa esse texto como referência, no texto áureo, e também usa a história de José. Bem, a história de José você deve lembrar, mas vou te ajudar rapidinho aqui. José, ele é um dos patriarcas, dos filhos de Jacó, e ele foi um homem que Deus começou a falar desde cedo com ele, através dos sonhos, quando ele conseguiu ter uma visão do futuro, que seriam ele e os irmãos ainda em tempos futuros, servindo a Deus, mas também ainda ele sendo governador sobre os irmãos também. Essa situação da relação de José com o que Deus fazia na vida dele criou um certo desconforto muito grande com os irmãos, porque Deus falava com José, mostrava a José, através dos sonhos, coisas futuras, e os irmãos não entendiam. Os irmãos pegaram José, botaram no poço, depois de algumas horas venderam ele para uma caravana de ismaelita e venderam para o Egito. Ele ficou como escravo no Egito e depois de 13 anos mais ou menos como escravo no Egito, dentro de um episódio, ele foi colocado como vice-rei do governador do Egito. Ele saiu de escravo, de injustiçado, para um dos homens mais importantes de todo o Egito. Dentro de um contexto familiar, as situações do dia a dia, elas podem nos levar a sofrer danos, a ter perdas, a vivermos coisas que nós não queremos e não gostamos de viver, porque a vida nos impõe situações que nós não gostamos. Eu digo que a vida é uma escola que primeiro nos aplica a prova e depois nos ensina a matéria. Então, José viveu isto, E o autor da lição, ele trabalha justamente nesse ponto de fundo da história de José, e ele destaca aqui quando o primeiro casal que foi idealizado por Deus, Adão e Eva, vivendo debaixo de um contexto de santidade, debaixo de um contexto de plena proteção, de comunhão com Deus, eles escolheram viver debaixo do pecado, viver debaixo da desobediência e fazendo a vontade própria. E ele destaca no primeiro parágrafo algumas das dificuldades que surgiram nas relações familiares, nas pessoais, devido à queda, devido ao pecado. E ele bota bem assim, ele bota vergonha, culpa, perversão da natureza,
dificuldades e obstáculos com a natureza, morte física, morte espiritual. E aí ele faz uma conclusão, acho interessante. Porém, mesmo com toda essa exposição catastrófica, a palavra de Deus nos aponta para a solução, que é a graça de Deus, o Criador. E ele usa como exemplo lá em Filipos, no carcereiro de Filipos, lá em Atos capítulo 16, quando o carcereiro pergunta a Paulo e Silas o que deve fazer para ser salvo, e ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O contexto de José nos mostra muito bem como que é uma família, como que é o convívio familiar, como que são nossas relações, como que é a frustração que nós passamos, decepções que nós vivemos, como que é viver no dia a dia com pessoas que às vezes não nos entendem. Dentro de um contexto familiar, nas nossas relações, nós aprendemos com José que nem sempre nós somos entendidos, compreendidos pelas nossas visões e posições, e muito menos sobre aquilo que Deus está nos mostrando. Você que tem recebido de Deus a orientação de Deus, você que tem recebido de Deus aquilo que Ele tem te mostrado, guarda no teu coração, assim como fez Maria quando ela com José foram levar o Senhor Jesus Cristo ao templo. A Bíblia diz que Simão e Ana, situações diferentes, falaram com Maria sobre o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no coração. Então você, com o seu desenvolvimento com Deus, nas suas promessas que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem te mostrado, feito na sua vida, através da sua vida, guarda no seu coração. O coração é o ponto-chave da nossa comunhão com Deus. Você guardar em segredo, como tem uma música que diz, né? Você tem que ter um segredo com o Senhor Jesus Cristo. Guarda no seu coração as coisas que Deus tem te mostrado, falado com você. Afinal de contas, Deus continua falando até o dia de hoje. Então esse é um ponto de fundo da situação de José ali com seus irmãos. Ele, adolescente, vendido para o Egito, e agora já um homem adulto praticamente, ele se torna um vice-rei do Egito, um homem extremamente poderoso e rico, enquanto que a sua família estava vivendo como nômades, peregrinando em Canaã, vivendo aquilo que eles conseguiam viver. A pobreza aos poucos ia tomando conta, porque a fome já existia, a situação era difícil, e Jacó mesmo fala para os seus filhos: vá ao Egito e compre antes que a terra nos devore. Jacó entendia, via que a situação está tão difícil e que a família dele está correndo risco de sumir devido a uma situação de crise muito grande, sobre toda aquela terra ali do Egito e Canaã também. Então, o autor, no primeiro tópico, ele faz assim, primeira abordagem: José é uma pessoa cheia de amor. E ele o diz assim: assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Aqui já é praticamente um desfecho de uma dor que José carregava durante muitos anos. José foi injustiçado, José foi abandonado, José sofreu coisas ruins por causa da sua comunhão com Deus. E quando ele tem a chance de se encontrar novamente com seus irmãos, ele entra, dentro da minha visão, é claro, em conflito consigo mesmo, com seus sentimentos, por causa dos seus irmãos. Apesar de José ter se tornado um homem rico, famoso, poderoso e reconhecido que nele havia o Espírito dos deuses, como te falava os egípcios, ou o Espírito de Deus, José, ele sabia que ele tinha pendência ainda com os seus irmãos. José sabia que o fato de ter se passado tantos anos e ele ter perdido contato com seus irmãos, não quer dizer que as suas questões das suas relações estavam resolvidas. E José entendia isso muito bem, José sabia disso muito bem. Então ele precisava se encontrar, ele precisava encontrar seus sentimentos, suas emoções,
E quando ele finalmente ele conseguiu se manifestar para os seus irmãos e dizer: olha, sou eu, José, o que falo com você, com vocês, ele pôde chegar a uma decisão. Ele tinha a oportunidade de gerar uma vingança muito severa contra os seus irmãos, lançando-os na prisão e deixando apodrecer lá, ou ele poderia tirar os seus irmãos da situação que eles estavam vivendo, difícil, e abençoá-los. Mas lembrando que quem estava preso na verdade, quem continuava escravo ainda na verdade, era José. Apesar de ele ser o vice-governador do Egito, ele ainda era escravo. Ele ainda estava preso aos seus sentimentos, mágoas, rancores, ódio, sentimento de injustiça, de raiva que ele tinha contra os irmãos. Tanto que ele ficou naquele período fazendo teste com os irmãos, deixando um na prisão, vai e volta, deixa outro, criando situações difíceis para os irmãos. Ele estava tentando encontrar uma forma de lidar com a situação, até que ele se rende, reconhece, ele num choro, um choro de alma, aquele choro que vem lá de dentro, aquele choro que vem lá das suas entranhas, como fala a palavra de Deus, é aquela dor, aquele misto de querer que as coisas fossem diferentes para poder eu não ter que passar por tudo que estou passando. E também um misto de poder se vingar e não vingar. Quando nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos praticar o que ele ensina em Mateus 5,44. Ouviste que foi dito: amarás, pois, ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei que os maldizes, e orai para que os maltratam vos perseguem. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele já lança uma luz sobre essa questão das questões de raiva, de inimigo, de ódio. Eu devo orar, até porque nós, como criaturas de Deus, fomos rebeldes a Ele pelos nossos pecados. E nós, de certa forma, éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Então José deixou que brotasse no coração dele um sentimento de amor, um sentimento justamente de família. Irmãos, entenda uma coisa: não existe ex-pai, não existe ex-mãe, ex-irmão, não existe ex-filho, não existe essa questão. Deus, pela sua soberania, colocou você exatamente na família que Ele queria te colocar. Mas Wanderlei, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos não prestam, são terríveis, são ruins. Deus colocou você aí para te ensinar o que é viver em situações adversas e desenvolver o amor. Porque desenvolver o amor, você ganha tudo de um abraço, um beijo, declarações de amor, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é muito fácil. Mas no cristianismo nos ensina, nos leva a amar aquele que não nos ama ou que não tem condições de nos dar completamente nada em troca. Então você precisa justamente deixar que o amor brote dentro do seu coração, liberando-o de mágoas, rancores, ressentimentos, sentimento de injustiça, de incompreensão e todos os outros, qualquer sentimento que você carregue dentro de você que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Então esse é o primeiro tópico, né? Uma pessoa cheia de amor, porque ele sabe que o amor, experimentou o amor de Deus. Até porque se José chegou a ser vice-governador do Egito, é porque Deus fez isso, não foi por mérito próprio. José chegou onde chegou, pelo amor de Deus pela vida dele. Depois o autor, ele parte para o segundo ponto, que é uma pessoa realizada. É o tema do segundo ponto da lição, na página 24. Então, olha só, ele fala bem assim no início: as circunstâncias foram desafiadoras para José quando chegou ao Egito. Odiado pelos irmãos, foi vendido, humilhado, encarcerado e esquecido na prisão, perdendo toda a sua juventude. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga, pessimista, com complexo de inferioridade, com depressão. Mas, ao invés disso, ele venceu todas as circunstâncias
e aos 30 anos tornou-se governador. Eu pergunto para você, o que te torna a pessoa que você é hoje? O que faz você ser a pessoa que você é? O que você faz com as coisas que as pessoas fazem contra você? Que tipo de relação você tem com as circunstâncias do dia a dia da sua vida? A gente precisa pensar nisso. Eu gosto sempre de pensar de que Deus nos dá a chance de crescer, de amadurecer. Eu lembro uma vez que, quando eu estava namorando minha esposa, minha Conceição, e a minha sogra ela foi me visitar no serviço, fazer a surpresa para mim. Quando ela chegou lá, perguntou por mim, um funcionário, isso há 25 anos atrás. Ele falou muito mal de mim, muito mal mesmo de mim, e tentou me prejudicar de diversas maneiras. E quando eu cheguei na casa da Conceição, no dia seguinte à noite, a gente conversar, bater um papo, e ela estava chateada, porque a mãe dela contou tudo para ela que o rapaz falou sobre mim. E aquilo me machucou muito. Eu falei, Deus, me justifica. Eu não quero guardar mágoa no coração, não quero ficar com raiva no coração, porque a tua palavra não permite isto, mas eu quero que o Senhor prove quem eu sou, porque eu procuro viver segundo a tua vontade, liberando meu coração. E graças a Deus a Conceição entendeu que o que o rapaz havia falado contra mim não era verdade, e ela liberou o coração, e estamos juntos até hoje. Vamos fazer 24 anos casados, se Deus quiser, no ano que vem. O que você faz, como você se relaciona, qual é o seu comportamento diante das situações no dia a dia? O que torna você pessoa realizada? O que torna você pessoa realizada é quando você consegue se vingar, ou quando você conquista um grande emprego, ou quando você conquista uma vida financeira muito boa, uma casa muito linda. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Não, não são erradas não. Você pode até conquistar e Deus pode até te dar sem nenhum problema. Isso não é pecado nenhum. Isso não é errado, não. O que eu estou tentando descobrir de você, te levando a pensar, o que te torna realmente realizado? Porque se você pensa que essas aquisições, essas realizações profissionais ou afins te tornam pessoa realizada, desculpa, mas acho que você não está entendendo qual o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender que uma realização é você se encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo de vida. É você olhar para o Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele te oriente em todos os aspectos da sua vida. É você olhar para as situações e para as pessoas que compõem a sua vivência e você deixar que o Senhor Jesus Cristo seja o teu juiz, o teu advogado o tempo todo. Porque nós temos uma tendência a fugir daquilo que nos incomoda. Nós temos uma inclinação a botar de lado aquilo que nós não gostamos e não concordamos. E muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com isso. Aqui no texto de 1 Timóteo 5,8, que eu li logo no início, fala bem assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Lembra da história do bom samaritano? Como que aquele homem que não tinha nenhum vínculo, nenhuma identidade com aquele moribundo caído da estrada, como que ele para e cuida até o ponto de investir dinheiro, tempo e tudo mais. Por que nós não podemos fazer isso com os nossos? Por que nós não podemos fazer isso com os nossos queridos? Lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, casa dos pais, escola dos filhos. Lembro uma vez que eu estava cuidando do meu pai, já limitado, cadeirante já, e levei meu pai ao banco para receber pagamento, e levei a minha filha Anne, a mais velha, para ela poder ver como que se trata um pai idoso, para ela ver como se trata as pessoas que têm limitações, porque eu sei que ficarei idoso, eu sei que ficarei limitado lá na frente, e que ela esteja aprendendo comigo como se cuida de um pai e de uma mãe. Eu não coloquei em peso as falhas que meu pai teve nas suas relações comigo,
até porque meu pai foi o pai que ele conseguiu ser para mim, como também eu fui um filho que consegui ser para o meu pai. Então ele errou, eu errei, mas eu estou mostrando para minhas filhas que devemos amar e cuidar, não por a pessoa ser boa ou ser ruim, porque acertou, porque errou, mas porque Deus manda a gente fazer isso e por amor, como nós vimos no primeiro tópico, uma pessoa cheia de amor. Então, quando eu me torno uma pessoa que sirva a Deus, vivo os princípios de Deus, quando eu vivo os ensinamentos de Deus, eu não tenho dificuldade em lidar com o próximo, principalmente na minha casa, principalmente da minha família, para cuidar da pessoa, para atender as necessidades, para com que essa pessoa possa ter uma vida melhor. Até porque a Bíblia ensina que pelas vossas boas ações eles fiquem confundidos, envergonhados, quando falam mal da gente. Então, o que me torna uma pessoa realizada é quando eu consigo viver debaixo da orientação de Deus, fazendo a vontade de Deus pela força do Espírito Santo. Lembrando que isso não é mérito nosso, não é seu, não é meu, é de Deus. Deus que faz todas as coisas em nós, tanto querer como efetuar. Então, José, ele tinha tudo para ser uma pessoa ruim, amargurada, ressentida, mas ele não foi. Ele descobriu que a realização dele, apesar de ser um vice-governador, rico, famoso, poderoso, já com seus filhos, Manassés e Efraim, que ele já tinha filho, família, a prisão já era passado, o ser vendido como escravo já era passado, já era mais escravo ele tinha seus escravos agora. Agora ele viu que para poder se realizar ainda faltava olhar para sua família e liberar perdão. Então, muitas das vezes, você só vai conseguir se sentir-se realizar na sua vida quando você viver os princípios cristãos nas nossas relações, das suas relações, liberando perdão e vivendo segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Bem, e depois então o autor ele vai para o terceiro tópico da lição, que ainda na página 24. E ele fala bem assim: uma pessoa grata com sua própria família. Olha o primeiro parágrafo que ele coloca. Podemos observar também que José, mesmo ocupando uma alta posição no governo do Egito, sendo um bom mordomo dos bens que lhe foram confiados, não teve vergonha de sua origem simples e estrangeira e, sem nenhum constrangimento, apresenta a sua família a Faraó. Não tem vergonha da sua origem, não tem vergonha da sua origem, não tem vergonha da sua história, não tenha vergonha. Quantas pessoas têm vergonha do seu pai, da sua mãe, por serem iletrados, por não saberem ler nem escrever, que não têm um comportamento social, assim por dizer, como nós queremos, não tem vergonha porque do seu passado se morava numa casinha simples, ruim, chãozinho de barro, uma vergonha porque a sua família, você vivia com escassez de alimento ou privação grande de alimento, de roupas, você não sabe o que é viajar para fora, não sabe o que é passar um dia em um hotel bonito, você não sabe o que é passar um dia em um hotel fazenda, talvez não tenha nada disso no seu currículo da sua infância. Talvez você olhe para trás e só veja dor, pobrezas, doenças, lutas. E aí? O que você vai fazer com a tua história? Vai negar? Você não tem como negar a sua história. A sua história é justamente a sua vivência, é a composição de tudo que você é hoje. Então, quando você olha para trás e vê onde você está, você sabe que foi Deus que fez isso. Mas lembre-se, Deus usa nosso pai, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes para fazer essa bênção chegar. Você não chegou onde você chegou por méritos próprios. Você nasceu porque você teve um pai e uma mãe. Mas eles me largaram. Mas eles foram os geradores. Mesmo que tenham te abandonado, eles foram aqueles que resolveram trazer a vida para você. Até porque não existe nascimento sem planejamento do coração de Deus. Deus é o autor da vida, e Ele que gera a vida e Ele que leva as vidas. Então, não tenha vergonha da sua história, não tenha vergonha da sua origem humilde,
Não tenha vergonha, de repente sua família é até rica, mas dos seus conflitos, das suas relações, das suas brigas. Não tenha vergonha. José, ele poderia pegar os seus irmãos e dizer: olha aqui, Faraó, foram esses aqui, ou foram eles que me venderam para cá como escravo, foram eles que foram injustos comigo, foram eles que me maltrataram, foram eles que me fizeram viver no calabouço, viver na prisão por causa deles. José não fez nada disso. José simplesmente apresenta a Faraó e deseja no coração que os irmãos dele morem no melhor da terra do Egito. Olha só como que José, ele reconhece que a melhor coisa a fazer é abençoar de maneira muito intensa os irmãos, é abençoar os irmãos de maneira muito forte, é abençoar os irmãos de maneira muito profunda, porque José já tinha resolvido a questão dele com os irmãos. E quando nós resolvemos, nós temos desejo de apresentar aos outros, mesmo independente da nossa origem, mesmo independente da nossa história, porque José já havia resolvido com a família dele toda a pendência, e ele então vai e mostra no trato, na relação com os irmãos, com a família da sua origem hebraica, de nômade. Ele mostra a Faraó e diz: olha, aqui está, que esta é minha família, esta é minha história, esta é a minha vida, eles, meus irmãos, meu pai. Então José, ele sem a menor dificuldade, ele senta e, como diz, bota em panos limpos, ele mostra tudo, ele fala tudo para Faraó. Ele botou para fora toda a sua origem. Ele não teve dificuldade nenhuma com isso. José não sentia vergonha. Quantas pessoas têm vergonha de apresentar o pai, a mãe? Quantas pessoas têm vergonha de apresentar os irmãos? Quantas pessoas têm vergonha de pegar uma foto e olhar para ela na infância e ver com aquela roupa bem simplesinha? Vergonha, né? Vergonha. Mas lembrando que o nosso Senhor e Salvador, ele nasceu de maneira humilde, manjedoura, simples. Ele nasceu, viveu e morreu de maneira humilhada. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e para que o nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre, diga que Ele é Senhor. Então, não tenha vergonha da sua origem, não tenha vergonha do seu passado simples ou cheio de dificuldades, até porque não existe família perfeita, não existe família perfeita. Tenta tirar isso do seu coração. Existe sim, não tem. Quanto mais você buscar a perfeição, você mais vai sofrer, porque não há família perfeita. Toda família tem suas lutas, suas dificuldades, suas nuances nas relações, mas entenda que quando a gente busca em Deus uma realização, a família será uma família equilibrada, será uma família ajustada segundo os planos de Deus. Terão suas dificuldades, as suas pequenas questões familiares, mas tudo será resolvido com a graça da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no quarto ponto, ele bota assim na lição, na página 45, uma família humilde, né? Mais ou menos já falei um pouco sobre isto. O José, ele conquista. Deus deu a ele o dom de interpretar sonhos. Ele então usa esse dom para abençoar o Faraó e toda a nação do Egito. A primeira coisa que entendo que quando você é humilde, você coloca diante de Deus aquilo que Deus está te dando, para que Deus use para a própria glória dele. Aquela pessoa que busca apenas viver para juntar dinheiro, para poder ter poder, essa pessoa não está sendo uma pessoa grata a Deus por tudo que Deus está fazendo. Quando você pega a sua formação, quando você pega suas instruções da vida, quando você pega o seu dinheiro, todos os recursos, tudo que você tem e coloca diante de Deus e diga: Deus, use para a tua e para a tua glória, você está dizendo: Senhor, o que eu tenho foi o Senhor que me deu e eu quero usar para a tua e para a tua glória.
Você tira de dentro do coração a soberba do coração, você tira de dentro de você aquilo, eu tenho, é meu, conquistei e não dou para ninguém. Volto a citar o exemplo, né, do bom samaritano, que a Bíblia diz que quando ele passou, ele pegou o seu material e fez, e atou-lhe as feridas, ungiu com óleo e tal. O que ele está fazendo ali? Ele está pegando o seu conhecimento de vida, ele está pegando os seus recursos materiais e está usando para abençoar. Ele poderia ser um soberbo, arrogante, como foram os sacerdotes e o levita que passaram antes, mas ele se despoja de toda qualquer posição e senta um chão de uma estada largada junto com o moribundo e cuida dele. A pessoa humilde, ela não tem a menor dificuldade em usar o que tem e aquilo que é para abençoar outra pessoa. Não fica selecionando A, B ou C, não fica selecionando situações, momentos, mas coloca diante de Deus e das pessoas aquilo que ela tem e aquilo que ela pode fazer também. Uma pessoa humilde reconhece que tudo que ela é e tudo que ela tem provém do Senhor. E quanto mais a gente assume a postura de humildade, de generosidade, mais Deus nos abençoa. Até porque dentro de um contexto, a Bíblia diz, quanto mais eu dou, abundantemente eu dou, mais eu entrego, mais também Deus me abençoa. Quanto mais eu entrego conhecimento, mais Deus me abençoa com conhecimento. Quanto mais eu sou generoso com famílias em dificuldade, mais Deus abençoa a minha família. Quanto mais eu me entrego às situações para abençoar outras pessoas, mais Deus também me abençoa, mais Deus se entrega para me abençoar também. É porque eu desejo ter um coração que abençoa. É isso que Deus está nos mostrando. É isso que Deus deseja de nós. José, ele pegou o que tinha e colocou diante de Deus. E José foi o que foi, porque ele se colocou diante de Deus. Quando a gente olha para o início da história de José, ele sendo injustiçado, ele sendo vendido, ele sendo difamado, tudo aquilo ali, a gente pensa, que início horroroso de José, que início horroroso. E a gente poderia fazer uma perspectiva horrorosa para a vida de José. Mas quando você olha o início e você não olha o final, você fica assustado. Mas quando você olha para o início, meio e fim e vê Deus agindo, você se alegra para chegar ao final, porque o final é de glória, porque o final é de sucesso, porque o final é de conquista, o final de realizações, porque tudo que você passa na sua vida, quando você deixa Deus gerenciar, isso traz paz ao seu coração. E isso faz com que você possa descansar nos cuidados do Pai Eterno. E ele bota assim para pensar e agir. Conclusão, primeiro eu vou ler a conclusão aqui. A família é uma criação de Deus e não uma simples instituição social ou moral. Nela embasamos nossos valores morais e espirituais. Por isso é necessário agirmos com generosidade e um coração puro para com a nossa família, sempre disposto a oferecer o nosso melhor. E, para pensar e agir, você estaria disposto a ajudar a corrigir as imperfeições da sua família? O que você tem aprendido nas situações difíceis e crises na família? E a penúltima, você se sente honrado pela sua origem familiar? E, para fechar, pratique atitudes humildes e generosas. Que Deus te abençoe, Deus guarde, Deus fale no seu coração e te use para a honra e glória dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.